Mais uma vez, irmãos, é sempre bom a gente ouvir testemunhos do fato de que nós vemos o quanto Deus, Ele é real, presente nas nossas vidas e tem cuidado de nós, né? Se é mais um testemunho, não só da família, mas também da igreja, no sentido de que sempre nós temos testemunhado deste cuidado de Deus nas nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor por isso. Bom, eu sei que você já abriu o seu texto no Evangelho de João, capítulo 3. E queridos, nós estamos falando aí de um ciclo de mensagens, falando aí sobre personagens do Novo Testamento. O tema é gente que fez, gente que viveu, gente que agiu, gente que testemunhou, gente que viu o cuidado, o amor de Deus na sua vida aí, serve de testemunho para nós hoje. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre Nicodemos, o discípulo oculto do Senhor, um desses personagens aí do Novo Testamento, tá bom? Para que a gente possa pensar. Evangelho de João, capítulo 3, os 15 primeiros versículos, e a palavra do Senhor nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E queridos, hoje nós vamos falar sobre Nicodemos, né? E eu disse, Nicodemos, o discípulo oculto do Senhor. Queridos, nós poderíamos destacar um versículo para que você saia daqui e guarde, que é o versículo de número 3, que diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Guarde isso, queridos. Nós precisamos nascer de novo, para que possamos entender a palavra de Deus e enxergar isso com os nossos olhos espirituais, porque é o Espírito Santo de Deus que dá a você condição de ver o cuidado, ver e entender a palavra, ver o mover espiritual de Deus na sua vida. Que aqui nós temos que lembrar, queridos, que homens, eles são alcançados por Deus, tá certo? Veja, ele vai trabalhar que não são os próprios desígnios humanos que encontra Deus, mas é Deus que encontra o ser humano mesmo em situações estranhas, difíceis, diferentes. Veja, o modo de vida de Nicodemos, a sua fé, nós vamos ver hoje, ela parecia até oculta, parece até, mas isso vai revelar para nós qualidades que vão nos servir perfeitamente ao propósito específico de Deus. As qualidades realmente de Nicodemos servem ao propósito de Deus, entendendo que as nossas qualidades, né, aquilo que Deus concede, Deus usa as nossas vidas diante do propósito eterno de Deus.
Qual o propósito isso, queridos? Primeiro, fazer com que você entenda que ser discípulo é andar, é viver segundo realmente a vontade e o propósito de Deus, ou os propósitos de Deus. É compreender, queridos, que eu e você precisamos nos determinar a vontade, em buscar a vontade de Deus. E como isso? Exercitando dia a dia a sua vontade na obra dele. E claro, queridos, declarar de forma clara que nós temos fé em Cristo Jesus e nunca nos acomodar. Tome cuidado com acomodar-se, em tornar um cristão secreto, um agente secreto de Deus. Tão secreto que ninguém sabe que você é cristão. Veja, queridos, nós precisamos compreender e entender aqui que nós estamos para divulgar a fé cristã. Queridos, Nicodemos, ele era uma pessoa que nós não ouvimos, lembre? Nós temos visto nos últimos 2 sermões, nos últimos 2 realmente temas, que não se fala muito na Bíblia sobre ele. E é interessante nós vermos aí o papel realmente que ele tem realmente e desempenha biblicamente falando. Nós vamos ver aqui, aí em João capítulo 3, Nicodemos, vai ter um encontro com Jesus. E isso mostra e vai falar para a gente detalhadamente o seu desejo, mas também vai evidenciar quais foram as suas dificuldades aí, realmente em seguir a Cristo. Nós vamos ver, queridos, que Nicodemos, era um fariseu, que ele era membro do Sinédrio, que o tribunal civil e religioso dos judeus, o qual ele fazia parte, por isso ele é considerado fariseu. Nós vamos ver que o nome dele vem de origem grega e significa conquistador do povo. E o Novo Testamento, queridos, vai trabalhar em 3 momentos apenas sobre ele. Em João, capítulo de número 3, depois em João, capítulo 7, dos 50 ao 52, depois João, capítulo 19, versículo 40, que aqui nós temos. João 3, ele procura Jesus e ouve sobre o novo nascimento. 7, 50, 52, ele está protestando contra a condenação de Jesus pelos fariseus, sem que seja dado a Jesus a oportunidade de se defender. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Depois disso, capítulo 19, versículo 40, ele tem aí a sua grande, ele leva uma grande quantidade de especiarias para ungir o corpo de Jesus. Nós vamos ver nestes 3 momentos aí. Bom, nós vamos começar destacando o que, queridos? Que Nicodemos, à noite, foi ter a sós com Jesus. É isso que nós temos em todos esses versículos que nós lemos. Veja, quando Jesus resgatou a importância do templo, que está aí dos versículos 13 ao 17 do capítulo 2, nós vamos ver, olha, estando próximo à Páscoa, os judeus subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou realmente pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então ele está trazendo para nós alguns acontecimentos e principalmente, veja, o texto nos mostrou que os fariseus ali estavam, então nós vemos que a partir dele, realizando vários milagres em Jerusalém, chama então a atenção de Nicodemos, um fariseu, um líder religioso dos judeus, membro do Sinédrio, tudo aquilo que nós já havíamos contado, tá certo? O que acontece, pessoal, é que naquele momento, a palavra de Deus diz que Nicodemos vai se encontrar com ele a sós de noite, e a grande questão é, por que de noite? Por que ele não foi de dia? Veja só, por que Nicodemos foi de noite? Veja, Nicodemos estava interessado em Jesus, no sentido de conversar. E se eu quero conversar, eu preciso também de entender, compreender, ter um convencimento próprio de quem realmente ele era.
Tá? Primeiro, ele não queria se expor por causa do medo. As pressões sociais, os seus colegas fariseus, isso era muito forte, então ele queria fugir disso. Segundo, nós vemos que ele era um homem especial. Ele buscava a verdade acima de tudo. Se não podia ir durante o dia ao Salvador, iria de noite, tá? Mas uma coisa é certa, ele não deixaria de ir. Mas também nós podemos entender que ele foi à noite por quê? Primeiro, nós já falamos, Nicodemos temia a reação dos seus colegas. Segundo, havia um costume de que quando as pessoas estavam realmente interessadas em aprender, elas procuravam os grandes filósofos à noite. Um exemplo disso, queridos, é por exemplo o que acontecia com Sócrates. Tá certo? Ele era procurado de noite pelas pessoas que desejavam conversar um pouco mais com ele à vontade. E terceiro, Nicodemos teria preferido conversar com Jesus à noite, pois seria mais sossegado, uma vez que durante o dia Jesus sempre estava rodeado por pessoas. Então nós temos aqui um conjunto de fatores que nos explicam melhor a razão dele procurar realmente a Cristo Jesus à noite. Uma deles é um grande medo de uma repressão, mas também eu preciso estar mais à vontade, tranquilo. Eu quero sentar e ter tempo, sem ter o quê? Alvoroço de pessoas realmente à minha volta. Qual seria a sua verdadeira pergunta? Queridos, Jesus deixa com que ele fale primeiro. E aí Nicodemos, por sua vez, o tratou com reverência, chamando-o de quê? De rabi, de mestre. E o que Nicodemos estava fazendo? Reconhecendo que Deus estava com ele por causa dos milagres que operava. Ok? Jesus responde a ele, e veja só, Jesus foi direto à grande necessidade de Nicodemos. Ele diz: nasça de novo, nascer de novo. E veja, quando ele trabalha essa expressão nascer de novo para Nicodemos, ele não é realmente algo de aderir a Jesus ou se simpatizar com Jesus. Você vai ver que nos dias de hoje nós temos este problema. As pessoas aderem a Jesus porque simpatizam com algumas atitudes, mas não nascem de novo. É isso que ele está trazendo para nós. Veja, tem aí o mesmo problema. As pessoas vão à igreja, gostam do ambiente, estão realmente gostando de Deus por causa dos cuidados, do amor, da providência, porque Deus sustenta e tudo mais, só que não nasceu de novo. Veja, Jesus não era uma pessoa comum. Muitos, veja só, realmente dos seus inimigos já estavam admitindo isso, tá? Que era uma pessoa totalmente diferenciada. Veja, não é difícil, se você parar para pensar em Jesus, deixar ou não admirá-lo, tá? Bom, o grande problema é que isso não basta para ser salvo, para ter a presença de Deus, para ser regenerado, para herdar a vida eterna. As pessoas hoje em dia consideram Jesus, por exemplo, o maior mestre de todos os séculos, que os seus ensinamentos vão muito além, por exemplo, dos outros mestres. Mas isso também não basta, queridos. Nós temos que entender que apenas isso não basta. Quando Jesus andava neste mundo, Lucas 4, versículo 22, ele diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Depois, 4,32 de Lucas, muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Veja, a pregação de Jesus era tão diferente, que até os escribas e fariseus compreendiam e entendiam o quão ele era uma pessoa maravilhosa, entendiam que não era comum, entendiam que havia algo diferencial nele. Tanto que ele próprio disse: nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. E mesmo assim, queridos,
agindo, falando, realizando sinais e prodígios. Mesmo assim, foram poucos os que creram nele. Olha só, poucos os que creram nele. As pessoas se simpatizavam, mas não criam. As pessoas gostavam daquilo que faziam, mas não criam. Era muito bom ter realmente comida e abundância quando ele multiplicou os pães e peixes, mas difícil é seguir ao Senhor. Maravilhoso é realmente ver ele transformando água em vinho, mas ninguém gostava de pagar o preço, de servir, viver essa mordomia. Veja, a expressão, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, João 3,3, veja, deve soar, realmente, ou deve ter soado estranho aos ouvidos de Nicodemos, tanto que o texto diz, como assim eu vou nascer de novo? Eu sou velho. Como assim eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Por isso a palavra de Deus realmente diz, não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que Jesus está declarando? Que sem a implantação de uma vida do Espírito, no Espírito, não haveria salvação à vida daquele homem. Jesus declara que precisava ter a implantação de uma vida no Espírito ou do Espírito. Veja, a palavra de Deus vai dizer assim no capítulo 1 de João, versículos 12 e 13, uma outra tradução diz assim, Jesus ensina que o homem natural não herdará a vida sobrenatural sem a conversão vinda pelo arrependimento e o Espírito. Então nós, como pessoas naturais, não conseguimos ter salvação, ou muito menos arrependimento, se isso não vier do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por isso, hoje os jovens comigo aprenderam o quê? Que a ação ela é divina nas nossas vidas e não humana. A salvação é um ato gracioso e maravilhoso de Deus e não uma vontade humana. Nicodemos, como fariseu, conhecia bem, por exemplo, a história da serpente, lá no deserto, no tempo de Moisés, que quem olhava para a serpente de bronze era o quê? Salvo. Que surpresa deve ter sido para ele quando Jesus disse assim, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. João 3, versículo 15, porque remete diretamente a esta ação de Moisés. Veja, Jesus respondeu à dúvida de Nicodemos sobre a sua pessoa, revelando-se como Salvador do mundo, porque era isso que Nicodemos estava querendo saber. Você é o Messias que estava sendo esperado pelos judeus, e Jesus realmente responde a ele, eu sou o Messias, não nessa expressão, não desta forma, mas está dizendo para ele, eu sou o Messias, do qual havia sido profetizado no Antigo Testamento, e os judeus esperavam. Mas muitos não creram. Querido, segundo ponto, quero convidar você a abrir lá em João, capítulo 7. Olha aí os versículos 45 a 52. Vai lá em João, capítulo 7, de 45 a 52. Vai dizer assim, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quando a esta febre que nada sabe da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, a saber o que ele fez? Respondeu-lhes, dar-se ao caso que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E o versículo 3, claro, 53 diz, e cada um foi para a sua casa. Tá? O que nós temos aqui, queridos? Nós vamos ver que parece que naquela noite, o que acontece é que Nicodemos reconheceu que Jesus era o Messias, e assim Nicodemos nasceu de novo. Ok? Parece que Nicodemos não teve coragem de declarar publicamente que ele era seguidor de Jesus, o Nazareno.
também isso fica muito claro. Porém, queridos, veja, nós vamos entender que ele não é o único. Quando a gente olha, por exemplo, para o João capítulo 12, versículo 42, vai dizer assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulso da onde? Da sinagoga. Então está dizendo, não foi apenas Nicodemos, outros também, porém, o que é que fizeram? Não confessavam publicamente. Ele continuou sendo membro do Sinédrio, levando uma vida normal. Você se lembra, por exemplo, que Jesus disse que é difícil para uma pessoa rica entrar no reino dos céus? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 25. Veja, mas não é impossível. É isso que nós temos que guardar, por causa da graça de Deus. É a graça do Senhor. Nós podemos dizer, será que algum judeu do Sinédrio poderia ser salvo? É como se pensássemos, seria impossível, porque ele é um escriba, ele é um fariseu. Porém, não seria impossível, porque é a graça de Deus que transforma, que redime, que regenera as pessoas. Queridos, nós temos pessoas difíceis, ricas, que às vezes nós olhamos e falamos assim, olha, essa pessoa, dependente da sua classe social, às vezes nós dizemos, essa pessoa dificilmente eu vou conseguir levar a Cristo. Guarde isso, nada é impossível para o Senhor. Por isso nós temos que lançar a semente do Evangelho a essas vidas, porque não somos nós que convertemos, é a graça de Deus que transforma vidas. Amém, irmãos? Olha só, mais tarde, queridos, Nicodemos se destacou, veja, de algum modo, perante os colegas do Sinédrio. Lembra o texto que nós lemos? Os principais sacerdotes já haviam mandado os guardas prender Jesus, eles voltaram sozinhos dizendo, jamais alguém falou como este homem. Veja, os fariseus vão ficar o quê? Furiosos, vão declarar que Jesus era um ignorante, que não conheciam a lei, né? Vão trabalhar realmente coisas terríveis contra Jesus. E nesse momento, o que é que nós temos? Nicodemos. Nicodemos faz a seguinte pergunta aos doutores, dizendo o seguinte: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo a saber o que ele fez? Ao julgar Jesus, eles, os escribas e fariseus, eles estavam violando a sua própria lei. Vai lá em Deuteronômio, capítulo de número 1, rapidinho. Olha os versículos 16 e 17. Lembra que nós estamos falando da lei deles mesmo? 16 e 17. Diz, nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temente a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for feita demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Essa é a lei. O que é que ele está dizendo? Olha, nós estamos violando a nossa própria lei. E eles responderam de forma muito cínica, olhando para Nicodemos, dizendo, Nicodemos, por acaso você é da Galileia, da terra de Jesus? E eu quero te lembrar, Nicodemos, olha, examine as escrituras e você vai ver se da Galileia se levanta algum tipo de profeta. Essa é a resposta daqueles homens ao próprio Nicodemos, um deles. Queridos, nesse incidente, veja, nós vemos como Nicodemos começava então a declarar a sua fé em Cristo Jesus. Ele não poderia aproveitar aquele momento e dizer, é isso mesmo, é um rapaz ignorante. Ele diz, não, mas espera aí, nós não estamos agindo errado com ele? Já que nós queremos julgá-lo, nós não temos que chamá-lo e ouvir? E a grande questão diante disso, uma aplicação diante disso é, será que eu e você, nós temos coragem, como Nicodemos, de dizer lá no nosso trabalho, no grupo de amigos, relacionamento que nós temos, no lugar onde nós estudamos,
dizer que nós somos crentes em Cristo Jesus, cristãos em Cristo Jesus, que fomos salvos pelo sangue de Jesus? Ou será que nós escondemos a nossa fé em Cristo com medo da reação ou até retaliação dos nossos colegas? Qual será a nossa atitude? Terceiro ponto, queridos, olha só o cuidado de Nicodemos na morte de Jesus. Vai lá, Evangelho de João, capítulo 19 agora. João 19, versículos 38 ao 42. João 19, de 38 a 42. Diz assim, irmãos: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Nós vemos aí novamente o nome de Nicodemos aparecendo. Então, o apóstolo evangelista João viu os pequenos, grandes homens de Deus, como Nicodemos, acompanhou a progressão da sua fé, o testemunhou realmente sobre a sua vida. E aí, queridos, Deus usa as pessoas, sejam elas ricas, sejam elas influentes, também na sua obra. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na obra dEle, com o propósito dEle. Veja, o apóstolo Paulo também escreve mais tarde sobre os ricos, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. 1 Timóteo, capítulo 6, 17 a 19, dizendo assim, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida. Então está falando para pessoas de todos os tipos. Então não é só para pobre e miserável, ou para classe média, mas também é para os ricos. Ele diz, Nicodemos tinha encontrado um companheiro no Senado. Ambos pactuados por causa de Cristo Jesus, embora secretamente. José de Arimateia deu o seu túmulo. Mateus 27, 60 também expressa isso. E Nicodemos concorreu com outras despesas. João 19, versículo 39. Para quê? Para o sepultamento de Jesus. Certamente a vida cristã tem dois homens e se encaixa em plano divino na ressurreição. A ressurreição de Jesus atingiu em cheio a vida destes dois homens considerados ocultos aqui. E isso modificou certamente a vida deles para sempre. Deus impactou de tal forma que em determinado momento da ressurreição de Cristo, ele não pôde ficar mais em oculto. E bradou testemunhando que eles tinham fé em Cristo Jesus. Deus usou as suas vidas, Deus usou para um propósito eterno, mesmo que seja no momento da sua morte. Queridos, como é que a gente poderia aplicar isso para nós? 3 coisas. Quais são os maiores obstáculos da sua vida que têm impedido você de falar da sua fé em Jesus? Já para pensar sobre isso? De refletir nisso? Segundo, você tem coragem de assumir que você é crente, cristão? Ou prefere não tornar
público a sua fé, o seu cristianismo em Cristo Jesus. E terceiro, já parou ou já pensou quando você passa ou passou por alguma circunstância delicada porque você era crente? Você lembra aí quando você passou? Você lembra também qual foi a sua reação como crente diante dessa circunstância delicada? 3 coisas para você sair daqui refletindo e pensando sobre isso. Por isso, queridos, podemos concluir da seguinte forma: Deus, a sua infinita sabedoria, Ele registrou na Bíblia lições de vida de cada pessoa, cada personagem mencionado. Nicodemos, queridos, está nos ensinando, tá? A importância essencial do novo nascimento. Sua sabedoria, seu comprometimento com a vida nova, mesmo nos altos círculos sociais. Nicodemos também nos ensina que o verdadeiro cristão não pode esconder a sua fé em Jesus por muito tempo. Você é um cristão, não esconda a sua fé. Viva, proclame, testemunho dela em todo o tempo e em todos os lugares. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando, fortalecendo, nos transformando para a sua honra e para a sua glória. Queridos, nós vamos encerrar este momento de culto ao Senhor, orando ao Senhor, clamando a Deus a sua bênção, pedindo a Ele que nos proteja, nos abençoe para a sua honra e para a sua glória. Eu quero convidar você a se colocar em pé, para orarmos e recebermos a bênção do Senhor neste momento. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por cultuarmos a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por sermos testemunhas vivas, crentes autênticos e fé fervorosa no Senhor. Quebranta, Senhor Deus, as nossas vidas. Fala ao nosso coração. Nos dê cada vez mais esse desejo e esse ímpeto, Senhor Deus, de uma vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida, Senhor Deus, de comprovação e de experimentar cada dia mais as suas bênçãos, o seu cuidado e o seu amor. Obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Visita, Senhor Deus, os enfermos, aqueles, Senhor Deus, que necessitam do seu cuidado, da sua presença, do seu amor. Seja, Senhor Deus, generoso a cada um deles. A nós, Senhor Deus, continue nos preservando. Continue, Senhor Deus, sustentando, provendo, Senhor Deus, tudo aquilo que nos falta, segundo a Tua palavra. Alimenta-nos, Senhor Deus, que saiamos daqui como verdadeiras testemunhas, nunca ocultos, mas sempre como luz no meio de trevas. Nos dê, Senhor Deus, palavras sábias, condutas corretas, para que possamos testemunhar e viver, alegrar e adorar ao Senhor em todo o tempo. E assim, Senhor Deus, sobre o Teu povo nesta noite, derrama a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Restaura, regenere e fortalece. Sustenta-nos, Senhor Deus, e nos faça, ó Pai, sempre fortes para toda boa obra no Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus continue abençoando.